Continuando o nosso curso, a aula de hoje a gente vai falar sobre os vetores unitários e Continuando o nosso curso, a gente vai falar hoje sobre vetores unitários e adição algébrica usando esses vetores que a gente conhece aqui como IJK, e vamos entender um pouquinho sobre isso, como é que ajuda a gente a somar, subtrair, até ter outras operações com vetores. Então, a gente primeiro tem que lembrar, né? Um sistema de coordenadas cartesianas que são retangulares, tá? No espaço tridimensional, né? É caracterizado por um conjunto de três retas, x, y, z. Tá aqui, ó. X, essa reta aqui, ela vai, né, para um lado e para o outro infinitamente, por menos para o mais. Y, tá aqui, né? E também temos nas três dimensões z, certo? A mesma coisa vai ser aqui, mas eu vou já explicar o que é. Então, são denominados de eixos coordenados, essa tripla, né, coordenada. X é a nossa abscissa, Y é a nossa ordenada e Z a gente chama normalmente de cota, certo? Mutuamente perpendiculares, ou seja, estão todas entre si a 90 graus, né? Podemos aqui em grau e aqui em radiano, as quais se interceptam em um único ponto denominado origem. Então esse ponto aqui é a origem 0x, 0y e 0z, é a nossa origem, tá? Conforme a posição da direção positiva dos eixos, o sistema de coordenadas cartesianas pode ser conhecido como destrógiro ou levógiro. Tá, o que significa isso? É que se for desse modelo aqui, ó, o x aqui, o y aqui e o z para cá, a gente está meio que girando no sentido anti-horário. Nós temos o sistema destrógiro. Ele serve para a regra da mão direita, por exemplo. Tá? A gente usa na regra da mão direita, certo? Se for levógiro, aí vai ficar no sentido horário, né? X, y e z, tá bom? Então, esse daqui é destrógiro e esse aqui ele é levógiro. Nós vamos trabalhar com os sistemas, geralmente aqui, ó, destrógiro, a não ser que diga outra coisa. Então, vamos entender, né? Um sistema destrógiro é aquele onde o observador situado no semi-eixo OZ, se ele está aqui no OZ, o cara está aqui assim, encostado, fumando seu cigarrinho, ou tomando seu refrigerante, ou sei lá o que ele está fazendo encostado, vê um semi-eixo OX com o semi-eixo OY através de um giro de 90 graus no sentido anti-horário. Então ele está aqui, ele vai olhar para o X e vai olhar para o Y, ele vai enxergar isso no sentido anti-horário. Você vai entender isso como um sistema destrógeno. Só que se ele estiver aqui, está encostado aqui assim agora, certo? E aí ele enxerga o XY no sentido horário, então ele vai ser ele está diante de um sistema levógero, tá bom? Beleza? Entendeu? Bom, vetor unitário é um vetor cujo módulo vale 1, que aponta em uma dada direção. Um vetor unitário não possui dimensão nem unidade. Sua única função é especificar uma orientação. Então, nós usamos os vetores unitários que indicam a direção e o sentido positivo de x, y e z. São representados normalmente aqui, ó, por IJK. Existem alguns livros que às vezes eles vão usar isso aqui, ó, certo? X, Y, Z, né, com o acento circunflexo, o pessoal fala chapéu, né, para determinar que é um vetor unitário, cujo módulo é 1 e serve só para especificar orientação, né? Por exemplo, vamos ver aqui à esquerda, o que é que você tem aqui? Aqui está o X, aqui está o Z e aqui está o Y. Esse sistema aqui é destrógeno ou levógeno? É só você prestar atenção aqui, ó. Quem é a direção Z? Está aqui. Se tiver Z e olhar para o X e depois para o Y, o giro vai ser horário ou anti-horário? Anti-horário. Logo, ele é destrógeno, tá bom? Destrógeno. Então, tá aqui, ó. I na direção X, J na direção
y e k na direção z. Sendo que, vamos representar aqui o módulo, não sei se você lembra, é assim, ó. Módulo de i é igual ao módulo de j, que é igual ao módulo de k, que é igual a 1. Por isso que ele é unitário. Ele só aponta, ele só serve para nos indicar a direção x, direção y e direção k. Por exemplo, se eu quiser ver os componentes, né? Escrever um vetor em forma de componente. Então, se eu tiver um vetor aqui, por exemplo, esse vetor A aqui, ó, esse vetor A, ele vai ter uma projeção na direção x, que ele vai ser um valor vezes o i. Tá? Então, olha, o vetor A, ele pode ser escrito como sendo um valor vezes o vetor na direção unitário, né, na direção x. E ele vai ter uma outra projeção, tá aqui, olha, na direção y, mais a yj, de tal forma que a soma desse vetor axi com esse vetor ayj me gera o vetor A. Isso em componentes cartesianas. Serve também para coordenadas polares? Sim. Tá aqui, ó. O B, ele tem o bx na direção x, o by na direção y e o ângulo θ, certo? Ele tem um ângulo θ. A gente vai ver isso melhor mais na frente, mas de qualquer forma, você já está vendo aí que eu consigo escrever um vetor em componentes usando os vetores unitários e jk, certo? Aqui eu estou fazendo isso em 2 dimensões, mas dá para fazer em 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, assim sucessivamente. Então, os vetores i, j, k têm módulo 1 e apontam no sentido dos eixos x, y, z, certo? É um sistema destrógeno. Na notação de vetores unitários, o vetor A em 3 dimensões vai ficar com essa cara aqui, ó. A é a soma do componente na direção x, do componente na direção y e do componente na direção z, tá? Na abscissa, na ordenada e na cota. Em que AXI, AYJ e AZK são componentes vetoriais de A. AX, AY e AZ são componentes escalares. O que significa isso? Se eu tiver um vetor, por exemplo, em que AX vale 2, AY vale menos 3 e AZ vale 4, como é que eu vou escrever o A? Eu vou escrever assim, ó. A vai ser 2i menos 3j mais 4k. É assim que a gente escreve, tá bom? E aí, para somar vetores nessa notação, a gente vai ver melhor mais na frente, mas se eu tiver, por exemplo, um vetor A e também, ó, A e um vetor B, certo? Em que o A é AX e AYJ e AZK, certo? E o B é um BX na direção, né, do X, BXI, um BYJ e um BZK. Se eu quiser saber o valor do vetor R, em que é a soma de A mais B, basta eu somar AX mais BX, vai me dar o RX. AY mais BY vai me dar o RY. AZ mais BZ vai me dar o RZ. Logo, R ele é representado como sendo AX mais BX e AY mais BYJ, AZ mais BZK, né? De tal forma que eu vou ter aqui, ó, RXI, RYJ e RZK, certo? RX é o AX mais BX, RY é o AY mais BY e RZ é o AZ mais BZ. A e B são vetores a serem somados. Está aqui o RX, o RY e o RZ é o vetor soma. Na física, a gente conhece como vetor resultante.
Note que as componentes devem ser somadas eixo a eixo, ok? Tranquilo? Então, a notação para indicar, de forma geral, né, que A1, A2 e A3 são coordenadas nessa ordem do vetor V, numa base E, qualquer geral, generalizada, vai ser com essa carinha aqui, ó. V vai ser A1, A2 e A3 nessa base E. A base que normalmente a gente vai usar é a IJK, mas existem inúmeras outras bases, tudo bem? Só que a gente não vai trabalhar muito isso nesse curso. Se não houver perigo de dúvida da base escolhida, omite-se o índice E. Então fica V igual a A1, A2 e A3, de tal forma que V é A é 1, A2 é 2, A3 é 3. A gente viu isso de outra forma, agora há pouco, né? A gente viu isso como sendo AXI, AYJ e AZK, certo? Só que não existem só o I e JK, existem outras bases, certo? Essa é apenas uma das possíveis, mas existem bem outras e todo um trabalho para deduzir isso, certo? Aí se eu tiver, por exemplo, um vetor aqui, ó, que ele tem essa origem e ele vai até aqui assim, né? É o nosso vetor V. Nosso vetor V, ele vai ter, ó, bem aqui o AX, bem aqui o AY e bem aqui o AZ. De tal forma que se eu multiplicar com o vetor unitário K, vetor unitário I e vetor unitário J, eu tenho o vetor, né, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Ok? Então, ele vai ficar com essa carona aqui. Deixa eu tirar para não confundir. Espero que você esteja enxergando aqui, ó, aquele que a gente falou, tá? O XI, né, que é o AX, o YI, que é o AYJ, e o ZK, que é o AZK, tá certo? Esse ponto aqui vale Z, esse ponto aqui vale X, esse ponto aqui vale Y, uma vez que aqui está a origem 000. O IJK, nosso sistema de coordenadas cartesianas de Schrödinger. Perfeito? Entendido? Avancemos. Então, o vetor V, representado em sua tripla ordenada, x, y, z, ou ax, ay, az, ou qualquer valor que você... V1, V2 e V3, né? Tem várias formas de representar isso, né? Eu posso chamar de ax, ay, az, V1, V2 e V3, certo? Não se preocupe. Aí eu pego o x, ó, tá aqui, o y tá aqui e o z tá aqui. Por exemplo, expressão analítica de V para exemplificar, olha só. 2i menos 3j mais k é quem? 2 menos 3 e 1. Então, se eu pegar aqui assim, ó, vamos pegar aqui o nosso exemplo x, y, z. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. O x vale 2, o y vale menos 3. Então, tá lá para trás, ó. Bem aqui assim, ó, menos 3. Então, para achar o ponto menos 3, ele está aqui, ó, certo? E a cota, o z, é lá no 1. Vou chamar de 1 bem aqui, ó. Então, vamos lá fazer... Só que é um negócio assim. Vou botar assim. Esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui é a extremidade e a origem, ela está aqui. Então, deixa eu mudar a cor. Pego da origem até a extremidade. Esse é o vetor, vou chamar esse vetor de V1. Esse é o vetor V1, entendido? O vetor, vou chamar o vetor V2 aqui, ó. V1 e V2 é I menos J, ou seja, 1 menos 1, 0. I vale 1, tá aqui o 1. Menos 1, tá aqui o menos 1, ó. E o Z vale 0, então é aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? É aqui embaixo. Esse aqui, ele está no alto. Ele não está lá embaixo no plano XY. Ele está no alto. Você tem que tentar enxergar assim, em 3 dimensões. É como se estivesse no chão. Esse aqui está inclinado em relação ao chão. Tá? XY. Ó, aqui, ó, 2J menos K. Então, esse é o nosso V3. Nosso V3 ele vai estar lá embaixo.
porque é menos 1, né? Ele vai estar aqui embaixo. O J é 2, tá aqui, então aqui, aqui. E o X é 0. O X é 0. Então, na verdade, vai ficar meio confuso aqui, né? Melhor a gente não... Opa, apaguei muita coisa. Deixa eu fazer de novo essa parte aqui do V3, senão vai ficar muito confuso e acaba não enxergando, acaba atrapalhando. Vamos fazer o V3. Ó, eixo Z, eixo Y, eixo X. Está aqui a origem, certo? Então, X, Y, Z. O X ele está aqui no 0, o Y está aqui no 2 e o Z está lá embaixo, no menos 1. Menos 1 e 2. Então ele está aqui no 0, ele tá no plano YZ. Ele está no plano YZ. Então ele está aqui, ó, origem e extremidade. Vamos pegar aqui e jogar aqui, origem e extremidade. Aquele outro lá, o V1, ele está aqui, né? V1. O V2, 1 e menos 1, ele está aqui no chão, certo? Ele está aqui no chão. Esse, ele está na parede, né? O X é 0, ele está na parede. Podemos chamar assim. Depois tem uma figura mais à frente que você vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. E esse aqui ele está 4K, ó, 0 no X, 0 no Y e 4K. Então ele está para cima aqui, ó, no ponto 4 aqui, né? Que aqui é o 4K, certo? Esse é o nosso V4. Então, os 4 vetores representados. Em particular, o vetor unitário I, ele é 1, 0, 0, né? Porque é 0 no Y e 0 no Z. O J é 0, 1, 0. Ó, o I, ele está aqui, ó. O J, ele está aqui e o Z, ele está aqui, né? Cadê? I, J e K, certo? Está aqui o K001. Aí, por exemplo, aqui, ó. Com base nessa figura aqui, por isso que a ideia de retangular, né? Coordenadas cartesianas retangulares. Com base nessa figura, levando-se em conta o ponto x, y, z, está no eixo do x quando é y igual a 0 e z igual a 0. Por exemplo, o ponto A, esse ponto A aqui, a posição dele é 2, 0, 0. Né? Se eu fosse representar o vetor aqui, ó, seria aqui, certo? O vetor aqui. O eixo do y, né, quando o x é 0, o z é 0 e o c, por exemplo, ó, ponto C, está aqui o ponto C, ó, ele está aqui assim. Teríamos um vetor, se eu fosse representar o vetor A, se eu fosse representar o vetor C, né, esse aqui é o vetor C, esse aqui é o vetor A. Aí, por exemplo, esse vetor P aqui, ele, quais são a tripla ordenada dele? Ó? Desce aqui, 2 no x, 4, né, no y, e a altura dele 3. Então, o vetor P, ele é 2, 4, 3. Ou seja, 2i, 4j, 3k. É o vetor P. Ele tem a origem aqui e a extremidade dele aqui. Esse é o vetor P. Por exemplo, se eu quiser fazer o vetor D, ó, D, olha só, a posição dele, ó, 0, 4, 3. Então, vai ser o vetor D, vai ser 0i, 4j e 3k. Ou eu posso representar somente assim, ó, 0, 4, 3, tá? Aí a gente não põe a base em JK porque ela já é subtendida. O vetor F, pronto, esse vetor F aqui, ele está aqui, ó. Z vale 3, X vale 2 e Y vale 0, tá? 2, 0 e 3. Então, o vetor F, 2, 0, 3. 2i, 0j e 3k. Tá? Esse é o nosso vetor F. O vetor B, está aqui o vetor B, ó. O vetor B está aqui. 2 para posição aqui, determinado x, 4 para y e 0 para z. Então, o vetor B, ele é 0k, certo? Ele é 2i, está aqui o 2. Ele é 4j, está aqui, certo? E 0k.
E assim eu tenho, por exemplo, o vetor E, que é o 003. Ó, o vetor E, ele é definido como sendo 3K. Tudo bem? Não é que ele vale isso, ele é definido como sendo 3K. Depois a gente fala do valor do módulo, mas é bem fácil, é só usar o teorema de Pitágoras para 2 pontos, e para 3 pontos é como se fosse uma expansão do teorema de Pitágoras. Continuando. De modo geral, né? Dois vetores U e V, né, que são determinados por sua tripla ordenada x1, y1, z1, o vetor V, x2, y2, z2, são iguais se e somente se x1 igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. Tá? Se suas coordenadas na base e jk são iguais, eles são iguais. Os dois vetores U e V define-se U mais V como sendo x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Você também vai encontrar assim, ó, ax mais bx, que a gente viu, né? Ax mais bx, AY mais BY e AZ mais BZ. Ou o 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Quer dizer, você encontra algumas formas diferentes, mas o significado é o mesmo. Esse alfa aqui é um escalar. Multiplicado por um vetor é o escalar vezes suas componentes. Certo? Então, por exemplo, 2 vezes aqui, ó. 2 vezes E. 2 vezes E, eu multiplico 2 vezes 3K. Ou seja, 6K. Aqui seria diferente. 2B. Quem seria o 2B? Seria 2 vezes 2, 4i. E 2 vezes 4, 8j. Tá bom? Você vai multiplicar por um escalar. 2B. Terceiro. A é x1, y1, z1, B é x2, y2, z2. São dois pontos quaisquer no espaço. Né? Se eu pegar aqui o espaço, eu pegar o ponto A e eu pegar o ponto B. Se eu quiser saber o vetor AB, se eu pegar esse vetor aqui, ó, AB, basta eu subtrair a posição aqui do B, né, que é definido por x2, y2, z2, pelo x1, y1, z1 do A. Tudo bem? Então, se eu subtrair um do outro, eu encontro o vetor AB, certo? E um V é B, ponto B, menos o ponto A. Então, B é A mais V. É como eu estivesse transportando, né? Lembra lá que vetor vem da palavra verrere, ou veere, que é transportar? Pois é, então o transporte do ponto A para o ponto B é o nosso vetor. Bom, então outra coisa interessante, né? Se A é x1, y1, z1 e B é x2, y2, z2 são pontos extremos de um segmento, então, sei lá, eu estou lá no nosso bendito, eu vou botar aqui A nesse ponto aqui e B nesse ponto bem aqui. Vou mudar aqui a coisinha para ficar mais fácil enxergar. Para o A eu tenho a tripla ordenada, x1, y1, z1, e para o B eu tenho x2, y2, z2. Aí, daqui para cá, ó, bem aqui no meio, eu tenho um ponto médio. Esse ponto médio aqui é só eu somar a sua tripla ordenada, né, suas coordenadas x1, y1 dividido por 2, y2, y1, y2 por 2, z1, z2 por 2. Então, eu somo e subtraio, então eu vou ter a posição aqui de M, de tal forma que esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, o nosso ZM, chamar assim, nosso ZM é Z1 mais Z2 dividido por 2. O nosso YM é Y1 mais Y2 dividido por 2. E o nosso XM é X1 mais X2 dividido por 2, tá? Então, é assim que a gente calcula o ponto médio do segmento AB em 3 dimensões. Se o vetor U é x1, y1, z1, é diferente de ponto, tá? Aqui é um vetor. V é x2, y2, z2, só para você ficar diferenciando. Ó. Quando eu falo que U é isso, então o U ele está da origem para cá. Ó. Esse é o nosso U, tá? E o
V está aqui para cá, ó. É vetor, não é mais ponto. É diferente. Sabe? Diferenciar, tá? Se os vetores U e V são paralelos, nesse caso aqui não é paralelo, porque eu não estou... só fui fazer a diferenciação, mas é como se eu tivesse aqui no nosso plano tridimensional. Aqui é o nosso vetor U. E, sei lá, passando paralelo aqui, o vetor V, tá? Lembrando que aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Bom, então temos os vetores U e V, tá? O vetor U e o vetor V. Se são paralelos, então V é proporcional a U, ou seja, se eu pegar um valor escalar e multiplicar, eles são paralelos. Por exemplo, se eu pegar aqui o U for 2, 6 e 10, e o V for, esse é o nosso U, tá? 2, 6 e 10. O V for 4, 12 e 20, né? Multipliquei por 2, seja proporcionais. 4 por 2 é 2, 12 por 6 é 2 e 20 por 10 é 2. Ou seja, eles são proporcionais. Se forem proporcionais, são paralelos. Se forem paralelos, são proporcionais. Entendido? Como é que calcula o módulo? Eu falei, né? É como se fosse a ideia lá do Teorema de Pitágoras em 3 dimensões. O módulo de um vetor com essas tripla ordenada vai ser abscissa, ordenada e cota, né? Ao quadrado, tira a raiz. E se forem só o V, ele tiver só duas, né? X e Y. Como é que fica? Mesma ideia. O módulo de V vai ser a raiz de x² mais y². Na teoria da relatividade geral, nós temos 4, né? Nós temos 4, não sei se você lembra lá. Que é o x, y, z e tem um ct, né? Que é a velocidade da luz vezes o tempo. E lá você vai ver também que o módulo vai ser a mesma gracinha, né? x² mais y² mais z², c², t², tá? É a mesma ideia, tá bom? Que aí também você também vai ter a representação vetorial nesse sentido aí. Movimento, né, deslocamento em geral, velocidade, aceleração, te representa porque são grandezas vetoriais. Às vezes a gente não trabalha dizendo isso, mas é bom sempre lembrar. Pois bem, então bora fazer aqui alguns exercícios para entender o processo. Temos o U aqui como sendo 2i menos 3j, o V como sendo i menos j e o W como sendo menos 2i mais j. Então, para calcular o 2u menos v, tá? Então vamos aqui, ó. 2u menos v. Então vai ser, ó, olha só aqui. O u eu posso representar desse jeito. Eu vou fazer alternado. Eu vou fazer primeiro só substituindo tudo, tá? Para você entender que pode ser feito de diversas formas. Ó. 2i, às vezes a gente representa assim, né? Com um chapeuzinho, tá bom? Menos 3j menos v menos i menos j. Ah, mas eu não estou vendo aqui, é 1, né? Quando não tem nada é porque é 1. Então vamos lá. 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então vai ficar 6i, 4i menos 6j. Aí troca o sinal, ó, menos i mais j. Menos i mais j. Aí aqui a operação algébrica normal, ó, 4 menos 1. Então vai dar 3. E aí, menos 6 mais 1. Menos 5j. Para representar naquela forma, só para a gente terminar aqui, ó, você representa assim ou assim, em forma de pares ordenados, certo? Vamos fazer aqui a letra B, ó. V menos U mais 2W. Aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou representar o V na forma de tripla, né? Dupla. Dupla ou tripla? Tripla. Não, dupla, porque só IJ, IJ, IJ. Eu não tenho K, certo? Então, olha só. Representando aqui é 2 e menos 3. Aqui vai ser 1 e menos 1. 1
e menos 1. E aqui vai ser menos 2 e 1, tá? Menos 2 e 1. Então, V menos U mais 2W, ou seja, quem é o V? 1 e menos 1. 1 e menos 1. Menos U, menos 2 e menos 3. 2 e menos 3. Mais 2 vezes menos 2 e 1. Mais 2 vezes menos 2 e 1. Tá? Então, ó, aqui, normal, você vai multiplicar, né, distributivo, vai ficar 1 menos 2, 1 menos 2, mais 2 vezes menos 2. Ó. Mais 2 vezes menos 2. Quem é esse aqui? É o x. Ó. Tá vendo aqui? X, x, x. O outro, menos 1, menos, menos 3. Menos 1, menos, menos 3. Mais 2 vezes 1. Mais 2 vezes 1. Esse aqui do y. Logo, isso vai ser igual. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 4 dá menos 5. Menos 3 dá mais 3. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Então, está aqui. Ou eu posso representar como sendo menos 5i mais 6j. Você também, ó, só para lembrar, eu posso representar como sendo menos 5x mais 6y, chapeuzinho, né? Chapeuzinho para dizer que ele é um versor, ou vetor unitário. Menos, né, meio de u menos 2v menos w. Meio de u menos 2v menos w. Então, vou fazer a letra C. Evidentemente, a letra D eu já deixo como para casa, para você parar o vídeo e tentar fazer. Eu até recomendo agora que você pare o vídeo e tente resolver a letra C. Aí eu vou fazer a letra C e deixo para você a letra D, tá bom? Então, ó, meio de U menos 2V menos W. Eu vou usar esse modelo aqui, meio de 2I menos 3J menos 2V menos 2I menos J menos W menos 2I mais J. Isso vai ser igual. Meio de 2 é 1I. Então, dá logo só o I. Meio de 3 é menos 3 meios de J. Tá? Aliás, tá fazendo assim, né? Mantém que nem está na expressão, a simbologia do exercício. 2 menos 2 vezes 1 dá menos 2i. Menos 2 vezes menos j dá mais 2j. Menos menos 2i. Menos mais j menos j. Certo? Isso é igual. Vamos lá. Deu aqui, ó, i menos 2i menos 2i. Então, dá 1 menos 2 dá menos 3. Logo é igual a menos 3i. Aqui vai ficar menos 3 meios do j mais 2 menos j. Olha, 2 menos 1 dá mais 1. 1 menos 3 meios dá menos meio, né? 1 menos 3 meios, 1 menos 3 meios, 2 menos 3 dá menos, menos meio j, certo? Se tiver alguma dificuldade com a fração, eu faço devagarzinho e você encontra, tá? Tá aqui. Então, o resultado da letra C é menos 3i menos meio j ou menos 3 menos meio, na forma de coordenadas. Forma algébrica, né? Expressa em seus vetores unitários. Forma algébrica expressa em suas coordenadas. Certo? Letra D, faça, tente fazer, que é facinho demais. Essa daqui também, ó, parecida, né? Determine a soma A mais B em termos de vetores unitários para A igual a 4M. O que é esse M? É metro. 4MI, 3MJ, B é menos 13MI, 7MJ. Esse vetor aqui, acho que você está sacando o que é. É um vetor posição, tá? Então, se eu tiver aqui assim, ó, o vetor A é 4, tá no X, Y, Z. Vou mudar a cor para poder enxergar. 4 no X e 3 no Y. Então, Z é 0. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor A, 4, 3. O vetor B é menos 13 no X, então é bem aqui. Menos 13 no X e 7 no Y, bem aqui. Então,
B aqui. Então, esse é o nosso vetor B. Pergunta, quanto é a soma, né? Então, quando a gente tem os componentes, é muito tranquilo, porque basta você somar os componentes. Então, vai ficar 4 mais menos 13, certo? Quem é isso aqui na direção I? Mais 3 mais 7. Mais 7, né? 3 mais 7 na direção Y, que é o J. Logo, 4 mais menos 13 dá menos 9. Esse vírgula zero aqui eu não vou colocar, não precisa. Certo? Tá aqui. Menos 9 mais 10. J. Ou seja, eu posso representar como sendo menos 9, 10. Tá? Isso é o A mais B, é a nossa soma de vetores. Repara que é bem diferente lá da nossa ideia que a gente tratou nas aulas anteriores, né? Da forma geométrica. Então, o resultado da soma A mais B, vamos escrever aqui. Ó, lá naquele, você lembra, né? Paralelo, paralelo. Então, tá aqui, ó, forma geométrica. Esse vetor aqui em azul é o nosso vetor A mais B. Mas quais são a posição dele aqui, ó? E em relação ao aqui, tá? Essa posição aqui é 10 e essa posição aqui é menos 9. Então, tá aqui o nosso vetor, ó. Esse aqui é o nosso vetor. Ele é o resultado da soma A mais B, vetor A, vetor B. Esse resultado da soma aí é isso daí. Pois bem, tranquilo, espero que você esteja compreendendo. Ó. Sabendo que 3U menos 4V é igual a 2W, determinar A, B e C, sendo que U é 2 menos 1 e C, V é A, B menos 2 e 3, e W 4 menos 1 e 0. Então, aquela nossa ideia de igualdade, né, de soma, igualdade e tudo mais. Então, vamos substituir aqui. U é 2 menos 1 e C, então é 3 vezes 2 menos 1 e C, menos 4 vezes V, A, B menos 2, aliás, e 3, certo? Isso tudo é igual a 2 vezes W, 4 menos 1 e 0. Vamos fazer aqui o produto e fazer a subtração. Ó. 3 vezes 2, 4 vezes A, 3 vezes menos 1, 4 vezes B menos 2, 3 vezes C e 4 vezes... Primeiro vamos devagarzinho aqui, tá? Aí também, claro, aqui vai ser a mesma coisa. Aliás, para lá. Então vai ficar, ó, 6 menos 3 e 3C. Menos 4A. Aí eu não vou carregar o sinal negativo lá para dentro, só o 4, tá? 4A, 4B menos 2, ou seja, 4B menos 8. 4 vezes 3, 12. Isso é igual a 8 menos 2 e 0, né? 2 vezes 4, 2 vezes menos 1 e 2 vezes 0. 6 menos 4A, 6 menos 4A, menos 3 menos, aí troca o sinal de todo mundo, ó, menos 3 menos 4B mais 8, tá? 3 menos 12, 3C menos 12, 3C menos 12, isso é igual a 8 menos 2 e 0. Vamos arrumar aqui, né? 6 menos 4A, menos 3 mais 8 dá 5, menos 4B. Aqui vai ficar 3C menos 12. 3C menos 12. Como a gente viu lá na questão da igualdade, só é igual se os componentes forem iguais. Então, esse componente tem que ser igual a esse componente tem que ser igual a esse, e esse componente tem que ser igual a esse. Vou dar a cozinha aqui. 6 menos 4A igual a 8. 5 menos 4B igual a menos 2. E 3C menos 12 igual a 0. Vamos calcular aqui o 4. O A. Eu passo o 4 segundo membro, dá mais 4A. O 6 vem para cá, dá menos 8. Então vai ficar mais 4A igual a 6 menos 8. Tá? Eu passo 4A para cá e o 8 para cá. E está aqui, ó. Então, 6 menos 8 dá menos 2. 4A igual a menos 2. Se eu multiplicar os dois lados por 4, né? Vai dar A desse lado e menos 2 quartos aqui. Ou, se eu simplificar, menos meio. Então, o valor de A já está calculado. Vamos agora para o valor de B. 5 menos 4B igual a menos 2. Então, B, o 2 vai
para cá e o 4B para cá. Então vai ficar 4B igual a 2 mais 5. Ou 5 mais 2. 4B é igual a 7. Se eu dividir por 4 os dois lados, B igual a 7 quartos. Então está aqui o nosso B. Para achar o C, parecido também. O 12 mais 0, né? Soma 12 dos dois lados, aí dá 0 aqui e tal. Então vai ficar 3C igual a 12. Ou como o pessoal fala, está negativo, passa positivo. Se eu dividir os dois lados por 3, vai dar C igual a 4. Tá? Então está aqui o nosso valor do C. Então usamos aqui a adição e subtração de vetores do modo algébrico e igualamos os dois vetores, igualando as suas componentes. É assim que a gente resolve essa questão. Bacana? Olha só outra aqui, parecidíssima, né? Dados os vetores U, V e W. Determinar o vetor x de modo que 3u menos v mais x igual a 4x mais 2w. Bom, então vamos lá. Letra A. Vai ser 3u. Então, 3 que multiplica 2, 3 e menos 1. Menos v. Menos isso daqui. Mais x. Bom, mais x, eu vou chamar o vetor x como tendo x, y, z, tá bom? Por quê? Coordenada x, coordenada abscissa x, ordenada y e cota z. Não vá confundir, porque aqui são apenas os escalares, né, as componentes do vetor x. Igual a 4x, y, z, mais 2 vezes w, menos 3, 4 e 0. Tá? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes menos 1, menos 3. Vou trocar o sinal aqui dentro, ó. Só para fazer um pouquinho diferente. Ó. Dá menos 1, dá mais 1, dá menos 1. E aqui fora fica positivo, porque não troca sinal. Mais x, y, z. Então, vou cuidar desse lado aqui primeiro ou do outro. Não sei, tanto faz. Você que vai escolher. Então, 4 vezes x, 4x. 4 vezes y, 4y, 4 vezes z, 4z, mais 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 0 é 0. Tá? Esse pessoalzinho aqui, ó, dá para juntar, certo? 6 menos 1, 5, 9 mais 1, 10, menos 3, menos 1, menos 4. Então, tá aqui, ó, mais x, y, z igual a 4x, 4y, 4z. E aí só repete aqui, menos 6, 8 e 0. Bom, agora vamos dar uma arrumada aqui, hein? Olha só, imagina que esse aqui e esse aqui eu preciso colocar no mesmo lado da equação, e esse aqui eu preciso colocar no mesmo lado da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar este, como se fosse passar, né, este termo para cá, e esse aqui eu vou lá para o lado de lá. Como é que a gente faz isso? Bom, eu ensino isso em equação, ensino em vários lugares. Então, basicamente é o seguinte, você vai subtrair desse lado esse carinha aqui e não pode mudar, né? Então, você subtrai do outro lado esse carinha aqui. Tá bom? Da mesma forma, eu vou subtrair desse lado esse carinha aqui e vou subtrair desse lado esse carinha aqui. Então, olha só. Menos 6 menos menos 6 dá 0. 8 menos 8 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Então, isso aqui dá tudo o quê? 0. Certo? E aqui, ó, 4x menos x dá 3x. 4y menos y dá 3y. 4z menos z dá 3z. Então, isso mais 0 é isso. Resolveu desse lado. E desse aqui, ó, x menos x dá 0, y menos y dá 0 e z menos z dá 0. Então, aqui também dá 0, 0, 0. É o nosso vetor nulo, não é? É o vetor nulo, lembra? E aqui, ó, 5 menos menos 6 é 5 mais 6. Então, vai dar 11.
10 menos 8, 2. E menos 4 menos 0, menos 4. Então, qualquer vetor com um vetor nulo, adicionando ou subtraindo ao próprio vetor. Logo, vai ficar 11, 2 e menos 4. Então, esse aqui fica só isso. Esse aqui também é a mesma coisa, né? 3x, 3y e 3z. Bom, nossa condição lá de igualdade de vetores, o que é? Os componentes têm que ser iguais. Então, ó, 3x igual a 11, logo, x igual a 11 terços. 3y igual a 2, logo, y é igual a 2 terços. 3z igual a menos 4, logo, z igual a menos 4 terços. Então, está aí o valor de x, de y e de z. Tranquilidade? Beleza. Muito parecido com as operações que você já conhece, só que aqui é uma operação com vetores. Tá? Então, soma, subtração, multiplicação por escalar. Né? Então, um pouquinho diferente, mas não é tão diferente assim. Só precisa prestar atenção e se organizar. Bom, vou deixar para você para encontrar o A1, A2 e A3, tais que A1U, A2V, A3W igual a menos 2, 3 e 5. Por favor, tenta fazer essa daí, tá? E aí, me diz aí. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos agora resolver essa equação. Vetor W é igual a um escalar vezes U e escalar vezes V. Está aqui o valor U. Está aqui o V e está aqui o W. Vamos achar o A1 e A2. Tá bom? Então vamos lá. Bom, W vai ser menos 12, 6. Isso é igual a A1, 2 e menos 4. Mais A2 que multiplica o vetor V. Tá? Menos 5 e 1. Multiplicação por um escalar vai ficar 12, 6 igual a 2 vezes A1. Menos 4A1, certo? Mais menos 5A2. 1 vezes A2 é o próprio A2. Vamos somar estes dois vetores, somando seus componentes. Então, repete aqui. Fica 2A1 mais menos 5A2, ou seja, 2A1 menos 5A2, vírgula. Menos 4A1 mais A2. Menos 4A1 mais A2. Bom, igualdade de vetores. Então, seus componentes são iguais, certo? A gente já viu isso. Vamos colocar aqui 2A1 menos 5A2 igual a menos 12. E aqui nós temos menos 4A1 mais A2, né? Componente Y, igual a 6, componente Y. Sisteminha de equação. No lugar de x e y, eu vou ter A1 e A2. Bom, para resolver isso, sisteminha de equação, né? Dá para resolver de que forma? Substituição ou soma. Vou usar de soma multiplicando primeiro a primeira equação por 2 vezes a primeira equação, menos a segunda, tá? Ou mais a segunda. Pode ser mais, porque aqui vai ficar positivo e o segundo é negativo. Então, se eu fizer isso, está tranquilo. Ó. Se eu multiplicar a primeira equação por 2, vai ficar 4A1 menos, aliás, né? 2, todo mundo vai ser multiplicado por 2. Aqui dá 4, aqui dá 10, aqui dá 24. 10A2 igual a menos 24. A segunda eu vou manter, só para você enxergar aqui, ó. 4A1 mais A2 igual a 6. Então, eu tenho equação 1 e equação 2. Agora eu sumo. 4A1 menos 4A1 dá 0. Menos 10A2 mais A2 dá menos 9A2. E menos 24 mais 6 dá menos 18. Dividindo os dois lados pelo 9 negativo, menos 9, ó, menos 9 dividido por menos 9 dá 1. 1 vezes A2 dá 2. O 0 vai embora. Menos 18 por menos 9 dá 2. Já tenho aqui o resultado. Bom, partindo disso, substituir aqui para achar o valor do A1. Tá? Então,
fica 2 vezes A1 menos 5 vezes A2, que vale 2, igual a menos 12. Então vai ficar aqui 10, 5 vezes 2, 10, né? Aí soma dois lados 10, vai mais 10 para lá e aqui ia dar 0, né? Ó, 2A1 menos 10 igual a menos 12. Se eu somar 10 desse lado e 10 desse lado, aqui dá 0, fica menos 12 mais 10. Logo, 2A1 igual a menos 2. Dividindo os dois, a equação por 2, vai ficar A1 igual a menos 1. Achamos o valor de A1. Vou fazer essa daqui, né? O avião percorre 130 km em uma linha reta que faz um ângulo de 22,5 graus com a direção norte-sul. Quais são os deslocamentos do avião nas direções norte-sul, leste-oeste? Bom, então vamos interpretar aqui a situação. Lembrando que norte-sul, a gente convenciona assim, ó, em cima norte, embaixo sul, leste, oeste. É só uma convenção que a gente se acostuma, né? Mas basicamente é essa. Então, se ele faz norte-sul, está dando aqui a dica também da direção. Ele está em cima e vai descer norte-sul para cá, tá? E vai percorrer 130 km. Por que eu fiz isso? Porque a vertical é a nossa direção norte-sul. Então, em relação a essa direção, está fazendo 22,5. A pergunta é, daqui até aqui, na direção norte-sul, qual é o deslocamento? Eu vou chamar de ΔY, porque está na direção Y, convencionada, né? E aqui o nosso ΔX, tá? Que é o deslocamento na direção leste-oeste, ou oeste-leste. Então vamos calcular. E não é tão difícil porque nós já sabemos das relações pitagóricas de seno e cosseno e assim vai, desde o ensino fundamental, não é isso? Se a gente tem ângulo aqui, ó, tem um ângulo, tem o cateto oposto, tem o cateto adjacente aqui, hipotenusa. Mas por que eu falei pitagórico? Porque é o triângulo retângulo. Não lembra que o nosso sistema de coordenadas cartesianos, né, destrógeno, retangular, 90 graus, ortogonais? Pois é por isso que a gente sempre vai usar isso. E aí você lembra que seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, seno de 22,5 graus é igual ao cateto oposto ΔX sobre a hipotenusa, que neste caso é 130. Logo, o nosso ΔX é 130 seno de 22,5 graus. Usando uma calculadora, 130 vezes aproximadamente 0,382. Se eu multiplicar isso, vai dar 49,748 aproximadamente. 49,75 quilômetros. Então esse foi o deslocamento nessa direção leste-oeste. Tá? E pelo mesmo sentido aqui, ó, o y é o cateto adjacente. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Logo, o cosseno de 22,5 graus é igual ao nosso ΔY sobre 130. Logo, ΔY vai ser 130 vezes cosseno de 22,5. E aí, o cosseno de 22,5 é aproximadamente 0,924 vezes, né? Isso aqui, ó, 0,924 aproximadamente, vezes 130, vai dar aproximadamente 120,10 quilômetros, que é o nosso deslocamento aqui. Então aqui ele desloca 120,10 e aqui ele desloca 49,75, tá? Então, estamos nas suas componentes. Se eu fosse transformar esse vetor 130 em suas componentes, né? Se aqui fosse um vetor V, tá? Cujo módulo dele é igual a 130, para falar dele, desse vetor V de modo x e y, tá? Seria o quê? Seria menos 120
49,10, porque aqui eu estou dizendo que é o zero, e para a direita aqui é positivo, tá? Na direção J, e mais 49,75 na direção X, né? Arrumando, vamos arrumar aqui, ó. Convenciona-se que o X vem primeiro, mas se eu indicar com o izinho, você já sabe. E, aliás, menos 120,10 J. É uma forma de você mostrar o vetor já em suas componentes. Bom, então vamos ter uma situação aqui última, né, em que tem o vetor A, B e C, cujo módulo de A vale 3, o módulo de B vale 4 e o módulo de C vale 10 metros. Esse ângulo aqui vale 30, daqui para cá, portanto, aqui é 90, né? 30 mais 90, 120, então aqui vale 60, já explico por quê. E eu quero achar os valores dos componentes de cada um deles, né? Em x e em y. Então a gente vai trabalhar com a projeção de um vetor no x e no y. Eu vou ensinar aqui de um jeito geral e gostaria que você tentasse calcular isso de um jeito aqui específico, tá bom? Então, se eu tenho um vetor V, então o módulo dele é o tamanho, né? É esse tamanho aqui. Se eu quiser achar o vetor na direção x, como é que eu faço isso? Basicamente, ó, eu pego esse ângulo aqui, não está adjacente? Tá, então vai ser o módulo dele vezes o adjacente, quem aparece? O cosseno, tá? E se eu quiser achar aqui o vetor na direção y, vai ser esse tamanho aqui é equivalente a esse que é o cateto oposto a θ. Então, Vy vai ser o módulo de V, se é cateto oposto, quem aparece? O seno, tá? Então é assim que você faz. A gente resolveu isso agora há pouco no deslocamento do avião, né? Bem parecido. Então você acredito que não vai ter dificuldade de mostrar melhorzinho isso, né? Basta você, quanto é esse tamanho aqui? É o módulo de Vy. Para calcular o módulo de Vy, basta eu pegar o cateto oposto dividido pela hipotenusa, vai dar o seno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai dar o cosseno, e aí você consegue isolar isso legal em termos de módulo, tá? E aí, aqui no caso, em termos de módulo, e aí você descreve V como sendo Vx, o módulo, né, de Vx I, mais o módulo de Vyj, tá? Vyj. Então você consegue fazer isso. Aí, só para ter um exemplo, o B, para achar o Bx e o By. O C, para achar o Cy e o Cx. E o A, ele está em cima do X. Logo, o AX, ele vai ser quem? O módulo de AX vai ser quem? Vai ser o módulo de A. Como ele está em cima do X, é o próprio I. Ou, se você quiser em termos de ângulo, eu tenho que o ângulo aqui é 0. Ora, cosseno de 0 é 1. Então, seria cosseno de 0 grau. Logo, o AX vale, o módulo de AX vale o módulo de A vezes 1, que é o próprio módulo de A, né? Claro, o A está na direção do próprio. Como o módulo de A vale 3, então o módulo de AX vale 3. Aí eu posso escrever o A em termos do seu componente. A é igual a 3i. Quanto é que é no J? É 0, por isso que não aparece. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer em relação a B e em relação a C. Só que aqui o C, você vai ter que olhar para cá agora. O ângulo é 60, só que a projeção Cx ela é o quê? Negativa, né?
ela é negativa porque está indo para trás. Então seria menos módulo de CXJ. E aqui, ó, o CY está aqui para cima. Tranquilo. BX está para cá e BY está para cá. Então você vai encontrar o B sendo um BXI, né? Em módulo. Lembrar que isso aqui está em módulo. Mais BY, né? J, ou só BY, porque você pode encontrar das duas formas, tá? Você vai encontrar só isso aqui, ó. Só o BX já está dizendo que está escalar. Se eu fizer isso, ó. Se eu fizer isso, já está dizendo que está escalar, tá? E o C vai ser um CX e só que o X ele é negativo, né? O valor que eu encontrar eu vou colocar um negativo aqui para dizer que está para trás, mais um CY que é positivo, J, tá? Então você pode determinar isso. Sendo que o BX vai ser o valor de B cosseno, BY vai ser o valor de B seno, CX vai ser o valor de C cosseno de quanto? 60, tá? Ou se fosse o caso cosseno de 120, aí você já encontraria valor negativo. Tudo bem? Faz aí. E CY vai ser o seno de 60 vezes C, tá? Então você consegue achar facilmente. Já respondi a questão, eu só não fiz passo a passo, tá bom? Tenta fazer de novo. Tenta fazer o que eu falei aí. Se C é igual a PA mais QB, quais os valores de P e de Q? Bom, aí, achado isso, você vai ter uma equaçãozinha para resolver. Você vai ter uma equaçãozinha para resolver, então seria interessante você também tentar. E me diz aí se você conseguiu ou não, ou qual vai ser a sua dúvida nessa resolução. Tá bom? Então, beleza. Valeu. Ó, dá aquele like, compartilha, faz tudo o que a galera pede aí do YouTube. Até a próxima aula.